Novamente com o nosso programa da Magia Real, aqui pela nossa rádio Vibe Mundial. Hoje, um programa inédito, um programa extra que a gente está fazendo. Ele vai ter aqui aproximadamente aqui 1 hora de duração, a gente vai dividir em 2 partes. Foi um espaço aqui carinhosamente cedido para a gente pelo pessoal da rádio, para que a gente possa continuar a transmitir a nossa mensagem de magia, essa ressignificação da magia, como a gente gosta de chamar, como eu procuro sempre rotular aqui esse nosso trabalho. E estamos aqui novamente trazendo aqui a nossa perspectiva, né, de como é que pode ser feita a alteração da realidade, o que nós gostamos de chamar de alteração de realidades interessantes para realidades interessantes. No fundo, a gente gosta de colocar as coisas dessa maneira, porque a gente não gosta de dar rótulos de bem, mal, isso, aquilo, porque cada um entende a realidade de uma maneira. Mas cada um também vai procurar ali olhar a sua realidade e vai falar assim, olha, isso daqui está desinteressante para mim. Pode ser por questões de saúde, podem ser por questões afetivas, questões financeiras, de toda ordem, mas o fato é que o ser humano não deve mais continuar trabalhando de forma tão passiva com o desconforto existencial que ele tem. Procure avaliar e refletir essa perspectiva nossa, que você perceberá que isso resume bem a questão, né? Existe alguma prática, existe alguma maneira, existe algum método, algum sistema que eu possa, com a minha intenção, com a minha determinação, ou a intenção ou determinação de alguém, modificar o rumo da minha vida ou algo desconfortante que eu tenha na minha vida, tirando lá do ponto A para levar para o ponto B? Sim, existe. O nome disso é magia e isso existe desde sempre. O ser humano é muito criativo, né, de envolver com vários rótulos a magia, adicionando ali características mágicas que no fundo não existe, porque mágica é alteração da realidade com base na ilusão, magia é alteração da realidade com base na intenção, com base na determinação. Ou seja, de tudo o que eu até hoje estudei sobre magia, o que eu pratiquei, a coisa mais próxima que eu consigo chamar magia é ciência. Ainda que a ciência não descortinou ainda algumas características dessa realidade e que é uma questão apenas de tempo dessas coisas estarem aí um pouco mais organizadas. Enquanto isso, nós vamos fazendo com os recursos que nós temos a ativação magística. Muitas pessoas ainda ativam a magia de forma religiosa, né, com sacromagia, como nós gostamos de chamar na nossa escola. Algumas pessoas têm um envolvimento mais mão na roda, né, com a coisa que a gente chama de magia teúrgica, utilizando elementos, utilizando cores, formas, símbolos, sons, não importa o que seja, mas são elementos, isso é o que caracteriza a teurgia. E alguns praticam o que nós chamamos da taumaturgia, que é de fato a associação com outras consciências de outras esferas, de outras paralelas, além da nossa, para que elas possam dar o seu quinhão de colaboração nisso, porque de fato são mistérios aí que carregam virtudes muito potentes e que seria um desserviço não poder utilizá-las elas. Então, esse modelo todo que a gente trabalha, que a gente vem batendo muito nessa tecla em todos esse período, é o que a gente caracteriza aqui como o ato de praticar a magia. E sempre nos nossos materiais, sempre nas nossas divulgações, eu sempre faço questão lá do pessoal colocar pratique magia, pratique magia, pratique magia. De uma maneira ou de outra, faça isso por você, pela sua vida, porque a magia não é uma técnica, ela é um conceito que você vai utilizar para que sim as outras técnicas, as outras terapias e todas as outras coisas que você possa imaginar que agregam valor na sua vida, possam de fato fazer o que se propõe a fazer. É muito, muito, muito normal, nós vemos em todas as situações onde a gente vê, onde a gente vive, onde a gente acompanha, casos e casos onde terapeutas, pessoas de apoio, de ajuda, simplesmente não conseguem fazer o trabalho deles por uma série de obstruções energéticas, vamos colocar dessa maneira, dessa forma genérica, né, para que as pessoas entendam um pouco melhor. Então, a magia, ela sempre trabalha nas causas, ela nunca trabalha nas consequências. O que trabalha nas consequências é o que remedia, é o que é remédio. Magia não. Ela vai de forma atemporal tentar entender onde é que houve esse desequilíbrio, cessando as fontes, cessam-se as consequências. Basicamente, esse é o modelo do que a gente trabalha.
Mas antes da gente progredir no nosso programa de hoje, eu queria reforçar com vocês os nossos avisos que a gente sempre passa para todas as pessoas que gostam da nossa proposta de trabalho, principalmente dos estudos, né, das iniciações, como a gente gosta de chamar. Agora, no mês de outubro, nós vamos estar iniciando uma turma de Magia Divina do Fogo, ali na região de Alphaville, lá próximo dos nossos estúdios, aonde a gente vai estar iniciando as pessoas que queiram, de forma presencial, estar se desenvolvendo nesse caminho maravilhoso aí, que é a magia divina. Então, você que tenha interesse em se matricular nos nossos cursos, queira mais informações, entre em contato pela gente. Vai lá no WhatsApp lá da Escola de Magia, que é o 11, aqui de São Paulo, 99561-2722. Repetindo, 99561-2722. E você vai poder receber as informações de como é que é esse nosso curso presencial e também sobre os cursos online. Se eu não me engano, agora está disponível apenas o curso de iniciação à prática da magia, um curso sensacional que vai dar as bases e fundamentos para você que quer adentrar aí com o pé direito, de forma organizada, disciplinada e principalmente segura, né? É muito complicado essa coisa de ativação de magia. Eu falo muito isso para as pessoas porque é um rio maravilhoso, sim, mas às vezes as pessoas se afogam por não saber nadar, não é verdade? Então, quer se desenvolver nesse caminho, quer aprender como você também pode fazer alteração da realidade na sua vida, procure aí a nossa escola, procure aí o curso de iniciação à prática de magia. O curso é online, você fazendo aí uma vez por semana, você vai tranquilamente levar aí pelo menos uns 6 meses para você fazer o curso. Tem muito conteúdo, é bastante denso e a ideia é essa mesmo, colocar bastante concreto, colocar bastante sapatas de sustentação, né, nesse prédio que você está construindo, que é o seu desenvolvimento no campo da magia. Procure lá então o nosso curso em escolademagia.com.br, www.escolademagia.com.br. É facinho, se você der um Google lá, você vai conseguir encontrar também e vai entrar no nosso site que tem lá a oferta do nosso curso para que você possa se matricular e ser mais um dos magos da nossa egrégora, tá ok? Também as pessoas aí que queiram fazer ou procurar se desenvolver ou ter alguma questão particular de atendimento, que acredite que a gente pode estar trabalhando com consulta no seu caso ou da sua empresa, também acesse lá o aribarbosa.com e lá você vai poder fazer o agendamento, escolher a melhor data para você. Tem o parcelamento também pelo site, que é bastante fácil de você fazer tanto o agendamento como o pagamento, e aí a gente vai entrar em contato e fazer a nossa consulta de ativação de magia para o seu caso específico. É sempre importante lembrar isso, né? As pessoas, às vezes, colocam a magia, por exemplo, no campo da oração, trabalhando sempre de forma genérica. E com magia, a coisa não funciona muito bem assim. É muito, muito importante ter foco, ter um ponto central aonde você gostaria de trabalhar, onde você gostaria de se desenvolver. Então, procure aí. Você que gostaria de ter as nossas consultas, ou vá lá pelo site do aribarbosa.com ou pelo mesmo WhatsApp da Escola de Magia, 11 99561 2722. Acompanhe também os nossos podcasts que estão nas principais plataformas aí, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no Google, tem o SoundCloud. Escolha aí qualquer plataforma que você queira e acompanhe os nossos podcasts, que tem muito material de magia gratuitamente para que você possa acompanhar isso. Da mesma maneira, você também vai ter dentro das nossas redes sociais, sempre a gente está disponibilizando uma série de informações e o nosso programa do Falando com Magia, que vai ao ar no YouTube, no nosso canal da Escola de Magia. Entra no YouTube lá, escreve lá Escola de Magia, Ari Barbosa, que você vai encontrar o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe todas as entrevistas que nós trazemos com todos os expoentes da espiritualidade, e vem cada um colaborar nesse sentido, é a maneira, a perspectiva que eles têm da magia e como é que eles trabalham com isso. Então acesse o YouTube, inscreva-se no nosso canal. Agora, quinta-feira, vai ter a segunda parte de uma entrevista sensacional
extraordinária que nós tivemos com o Jean Valjean, trazendo aqui informações em primeira mão sobre a revelação cósmica, algumas novidades que nós temos aí sobre a reintegração cósmica aqui do nosso planetinha. Então vai lá, acessa lá, acompanha essas pessoas que tem conteúdo muito, muito legal, muito bacana para você que gosta da proposta da magia, que tem aí uma atração, é um entusiasta aqui, assim como nós, da arte real, como eu a ela gosto de me referir. Então, é bem importante, portanto, que as pessoas aí passem a considerar a magia como um conceito legítimo, viável, fácil, extremamente prático para você aplicar nas dificuldades, nos dilemas existenciais que você tem, retirando uma série de cargas negativas que foram projetadas para aquela determinada situação, traumas, enfim, a magia ela realmente trabalha em campos muito, muito, muito amplos, fortalecendo os agentes de mudança disso, né? Eu sempre gosto muito de relembrar essa coisa. A magia ela não faz mágica. Então, quando nós ativamos magia, por exemplo, para questões medicinais, ela vai trabalhar aonde? Nos remédios que já foram aplicados, nos médicos que estão dando tratamento, nas próprias famílias que estão envolvidas com aquela questão, para que esses entes, esses personagens possam de fato exercer o papel que necessitam ali para alcançar a tão desejada cura para uma situação, para uma pessoa, para um momento, enfim, para todos esses dilemas aí que sacodem aí a nossa tranquilidade no campo aí da saúde. Hoje eu gostaria de retomar com vocês um trabalho que a gente já vem desenvolvendo já há muitos anos, que é o trabalho especificamente desenvolvido para equilíbrio energético nas empresas. Equilíbrio energético é a palavrinha bonita que a gente tem para tentar resumir todos os tipos de influências negativas que as empresas e todas as organizações, não falta uma, não pula uma, ninguém escapa disso, por um motivo muito simples. Uma empresa ela é uma amálgama de pessoas, cada uma com a sua tendência, cada uma com o seu propósito, cada uma com a sua maneira de pensar, e ali vão tentar, cada uma com as suas limitações e suas competências, conseguir ali o propósito daquele negócio, daquele empreendimento, daquele projeto. E muitas vezes, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, ou quase todas as pessoas, elas têm deficiências em todos os campos, particularmente no campo energético, campo espiritual e campo astral. E quando se junta isso com outras pessoas dentro do propósito do negócio, essas influências começam a aparecer de forma muito contundente. Existe uma ajuda muito grande do que as pessoas gostam de chamar do campo espiritual, né, de outras consciências, mentores, mestres e tudo mais. De fato, isso acontece. E não apenas com esses, com outras consciências celestiais, temos apoio de todo lado. Porém, existe cada vez mais a possibilidade de nós mesmos estarmos ativando isso, até porque, no final das contas, essas situações acontecem por conta dos projetos e propósitos dos próprios indivíduos, que somos nós mesmos. Então, é importante que as pessoas, de forma adulta, passem a considerar isso como uma possibilidade e tragam o conceito da magia, a prática da magia, de forma recorrente para ser ativada dentro do seu próprio negócio, dentro da sua própria empresa, e não fique refém dessas adversidades, como eu gosto de chamar, aí do campo transcendental, né? Quando muito, nós temos aí a ciência compreendendo maleporcamente as leis da física, as leis da química e aplicando, né? Mas tem muita coisa ainda para ser desenvolvida nesse campo, nesse sentido. Então é importante que nós façamos essa reflexão, esse entendimento de que, olha, enquanto a gente não tem muito bem estabelecido alguma maneira mais institucionalizada de tratar determinados desafios que nós temos dentro do negócio, é importante que a gente encontre alternativas que venham a dirimir essas dificuldades e trazer aqui um campo de tranquilidade, a pacificação para o negócio, para as pessoas. É muito normal. Nós vemos dentro das empresas um ruído muito grande entre as pessoas que estão ali se degladiando. Muitas vezes essas pessoas já estão indo para o ambiente de trabalho totalmente tomadas por outras consciências que as influenciam. No fundo, as pessoas nem têm muito aquela tendência ali negativa, mas ficam reféns aí das consciências que, por acaso, né, foram aí se consorciando na linha do tempo, não importa muito bem por quê.
Quando nós trabalhamos com magia, nós envolvemos esses campos todos, os campos das pessoas, os espaços, os cantos, às vezes, locais, as localidades físicas, e vamos fazendo esse trabalho de tentar encontrar a origem dessas coisas, muitas vezes na linha do tempo. Olha que curioso, hein? Isso daí, a gente está cansado de fazer ativação, a gente vai na linha do tempo lá atrás encontrar aonde que podem estar essas influências negativas, projetamos determinações para aquilo, intenções para aquela situação, e essa coisa vai sendo quebrada e os reflexos acontecem na realidade das pessoas. É bastante normal nós percebermos empresas que se pacificam, a palavra bonita que eu tenho para isso, depois das ativações de determinadas magias que nós desenvolvemos, porque, no fundo, está todo mundo ali refém de um desajuste, de um desequilíbrio astral que não consegue nem enxergar. E aqui eu queria abrir um parênteses com relação a isso, porque muitas pessoas, às vezes, que têm um vínculo espiritual mais forte dentro da empresa, né, ou tem uma religiosidade mais interessante, ativa lá os procedimentos que tem, sejam religiosos, sejam espirituais, e, de fato, existe ali algum nível de ajuda. Porém, as influências que nós recebemos aqui no plano material, aqui na Terra, onde nós estamos, eles vão bem além das questões, das contrapartes da erraticidade espiritual, que aqui a paralela aqui que nós vivemos, mais próxima a nós, extrapolam o campo astral, que é um campo distinto do campo espiritual, e, enfim, a magia acaba entrando em campos como o campo essencial, o campo emocional, enfim, de todas essas pessoas que, de forma muito, muito, muito ampla, vai cercando, vai trazendo, vai dirimindo, equilibrando, transmutando essas energias todas, e a consequência disso é que há o equilíbrio dentro do negócio, há o equilíbrio dentro da empresa, justamente com a competência de todas aquelas pessoas. Porque a magia não traz mágica. Ela não vai enfiar lá na cabeça da pessoa alguma competência que ela não tenha, mas vai retirar dos ombros dela, das pessoas, do campo de trabalho daquele negócio, as influências negativas que por algum motivo ali foram colocadas, ali foram instaladas, ativadas, às vezes de forma bastante perversa. Nós temos visto aí cada vez mais casos de ativações de magias negativas de concorrentes das pessoas, concorrentes esses que, enfim, não deixam de abrir mão de determinados procedimentos negativos aí para impactar, atrasar determinadas pessoas, determinadas concorrências. Isso tem acontecido de forma muito normal. E também uma outra coisa bastante lastimável que tem acontecido inconscientemente por algumas pessoas com relação ao seu próprio negócio, ao seu próprio trabalho. Por conta das dificuldades econômicas que o nosso país vive, e, enfim, tudo aquilo lá que vocês já estão cansados de saber, que eu não vou explicar o Padre Nosso, porque todo mundo sabe exatamente as dificuldades que nós temos vivido, as relações de emprego, de trabalho na empresa, elas têm acontecido, elas têm se encerrado de forma muito litigiosa. O encerramento dos contratos de trabalho não conseguem ser serenados na medida do possível e acaba gerando dívidas trabalhistas, acaba gerando questões litigiosas de toda forma. Os colaboradores que saem dessa empresa saem profundamente magoados e fazendo determinações muito inquietantes para o negócio. E em alguns momentos, eu diria até que em vários momentos, as empresas acabam, de uma maneira ou de outra, absorvendo essa percepção negativa, essa projeção negativa, essa intenção negativa que tantas e tantas pessoas projetaram para o negócio, e cada vez mais eu tenho percebido que algumas empresas têm nos procurado especificamente com relação a isso. Ou seja, passaram um período muito difícil, muito complicado, agora estão ali se reorganizando, até por questão de pandemia, né, essa coisa toda, e tem buscado uma maneira de iniciar esse novo estágio, de iniciar esse novo momento, às vezes já com dívidas renegociadas, com investimentos já feitos, mas enfim, a vida tem que continuar. E é importante zerar no máximo possível essas influências negativas de toda sorte que foram gerados nesses momentos aí de penúria empresarial, né? Onde o menor que acontece ali é diminuição de receita, de lucro. Acontece muito mais que isso, né? De sabor para todo lado e tudo menos os propósitos efetivos do negócio. Todo empreendimento tem um propósito, as pessoas também têm um propósito envolvido e às vezes essa conta não bate.
E não dá para ficar trocando todas as pessoas. Tem uma pessoa de RH que sempre está me procurando nesse sentido, ela falou assim, Ari, a gente precisa trabalhar as pessoas porque não dá para ficar trocando pessoas. Não tem essa mão de obra, a gente demora muito para capacitar as pessoas demoram até para estar entrando, né, no time, no tempo ali do negócio, e às vezes a gente tem que trabalhar com as pessoas que tem mesmo. Então, o que, que a gente pode fazer para que essas pessoas não sejam tão influenciadas e não venham aqui para o trabalho, mesmo que trabalhem online, tá? Não fica achando você que com home office essa coisa diminuiu, não. As ligações são vibratórias, elas não dependem necessariamente de estar ali no tete a tete. As energias mais deletérias, espirituais e astrais, sim, elas ficam ali, quando está próximo, isso acontece bastante. Mas, mesmo distante, trabalhando em home office, as vibrações mentais e emocionais, elas ficam trocando energia aí entre os indivíduos. Pessoas adoecem, pessoas se inquietam, pessoas geram traumas, tem todo tipo de dissabor que acontece. Nós vamos tratar isso? Não. O que a gente vai fazer é fazer com que apareçam as pessoas, os recursos, os terapeutas e que eles possam efetivamente fazer esse trabalho, mas num campo energético mais equilibrado e favorável para isso. É muito difícil alcançar resultados positivos quando essas influências negativas, essas influências astrais estão tão ativas e, enfim, de difícil de solução. O que a gente faz é justamente isso, entrar em campos que outros especialistas aí do transcendental por algum motivo não entram, às vezes por limitação, às vezes por falta de conhecimento, por falta de iniciação, porque você não entra nesses campos aqui se você não for iniciado. Não é trivial, não é uma questão de conhecimento apenas, não é uma questão de você pegar um livro, abrir, não. Há alguns procedimentos para isso, alguns magos têm algumas iniciações, não é um pré-requisito para se fazer magia, com certeza, mas magia iniciática em determinados mistérios divinos auxilia em muito esse projeto, auxilia em muito esse trabalho, e é o que a gente faz, é o que a gente ensina, é o que a gente capacita os alunos nesse sentido, também dentro da nossa egrégora. Enfim, como todas as pessoas aqui têm um propósito paralelo na sua vida com relação ao que entende do que é aquele trabalho, do que é o exercício ali do seu labor, os campos dessas pessoas se misturam com os demais e o resultado disso pode ser positivo, pode ser negativo. Depende muito do que é que a pessoa está carregando, o que é o patrimônio quando ela entra dentro de uma empresa do seu trabalho. Ela vai trazer isso de casa, vai se juntar com as outras pessoas e ali vai dar uma equação qualquer. Isso pode gerar um ambiente extremamente ruidoso e negativo para o negócio e, curiosamente, muitas pessoas que são profundamente passivas, ou seja, tranquilas, calmas, serenas, elas não trazem a carga energética necessária para aquele negócio. Olha que curioso. As pessoas associam muito a passividade do indivíduo, a calma e tudo mais, como uma coisa boa para o negócio, como uma coisa boa, essencialmente boa. De fato é, mas existem algumas energias ativas, energeticamente ativas, que são necessárias, que os indivíduos precisam vibrar essa intenção, sabem fazer isso, apenas estão comungando com algumas forças extremamente passivas e que não são tão interessantes para o negócio nesse momento. O nosso trabalho, portanto, envolve tudo isso, envolve também a tratativa com algumas consciências espirituais, astrais e mentais dos indivíduos, como também dos próprios parceiros do negócio, clientes e mesmo dos próprios concorrentes, não é? Essa ativação que a gente trabalha aumenta, portanto, o que a gente chama de probabilidade que a empresa deixe de estar estacionada negativamente e flua e progrida e se desenvolva dentro dos propósitos lá que ela definiu com isso. No segundo bloco desse nosso programa de hoje, eu vou estar passando para vocês aqui alguns casos, alguns causos que a gente desenvolveu nesse período, nesses anos todos que a gente tem trabalhando, que dá para que vocês entendam aí um pouco melhor de como é que acontecem essas situações. Perceberão que não é muito diferente aqui de alguns casos que vocês têm, apenas as origens desse desequilíbrio é que as pessoas não sabem e acabam não conseguindo se tratar e se desenvolver de uma maneira mais interessante e convivem com essa realidade desinteressante de coisas até que o negócio colapsa, até que a empresa muitas vezes fale, né? Vai falir, vai quebrar, porque infelizmente chegou um ponto de ruptura dentro do negócio, dentro
do momento ali dela, porque não tem mais energia de onde tirar. Então não perca agora o nosso segundo bloco, a gente vai estar trazendo alguns causos para vocês, tá ok? E a gente vai fazer aqui o nosso intervalo para que a gente possa continuar 5 minutinhos. É coisa rápida. ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Você precisa conhecer a Vibe Mundial Store. Produtos místicos, joias e acessórios, decoração e muito mais. Compra segura, facilidade no pagamento e frete grátis para as regiões sul e sudeste em compras acima de R$90. Acesse vibemundialstore.com.br, um espaço para compartilhar boas vibrações. Você está se sentindo ansioso, angustiado, triste? Talvez você esteja com um transtorno de ansiedade ou depressão. A psicóloga e coach Andréa Guimarães pode te ajudar a se sentir muito melhor. Supere crenças limitantes e alcance o que deseja. Marque uma consulta. Telefone WhatsApp São Paulo 11 99830 3879 99830 3879. Psicóloga Andréa Guimarães. Ela atende na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa, 99830 3879. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. A empresa de hospedagens Airbnb anunciou que vai hospedar gratuitamente 20 mil refugiados do Afeganistão que conseguiram escapar do país tomado pelo Talibã. O abrigo terá colaboração com ONGs e o seu braço sem fins lucrativos, o Airbnb.org, que fornece moradia para pessoas necessitadas após desastres naturais e outras crises. Não há informações sobre por quanto tempo os refugiados ficarão alojados ou por quanto tempo a empresa financiará suas estadas. O que se sabe é que o deslocamento e a necessidade de acomodação de refugiados é uma das maiores crises humanitárias do mundo hoje. Há quase 2,5 milhões de refugiados registrados do Afeganistão, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, compreendendo a maior população de refugiados na Ásia. A rede social TikTok anunciou um acordo com o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O aplicativo de vídeo vai começar a pagar por direitos autorais de músicas no Brasil. Em julho, a empresa assinou um contrato com o ECAD para o pagamento de direitos autorais das músicas. Os vídeos mais vistos no TikTok dependem de uma boa música para fazer sucesso. E em 2020, de cada 10 músicas que fizeram sucesso na internet, 7 começaram no aplicativo de vídeos curtos. O ECAD já arrecada direitos com cerca de 40 meios digitais no Brasil, incluindo Spotify e Facebook. Em 2018, o YouTube foi a primeira grande plataforma a fazer os pagamentos, que variam conforme a quantidade de visualizações. O ECAD arrecada o valor e identifica as músicas que foram tocadas e distribui para os titulares. No ano passado, foram arrecadados mais de 900 milhões de reais. Desse total, 180 milhões vieram de aplicativos de streaming e redes sociais. JBN, há 26 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição, às 19 horas. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. 95,7 Vibe Mundial FM. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim e eu tenho um convite muito especial a todos vocês. A ONG ProCães tem mais de 15 anos, é uma organização sem fins lucrativos que tem por missão amar, proteger, amparar cachorros abandonados e de rua. Um projeto que eu apoio junto com a Rádio Vibe Mundial há muitos anos e que no momento atual passa por dificuldades e precisa de ajuda. Por isso convido todos que puderem contribuir a realizar suas doações. Para saber mais, entra no site da Rádio Vibe Mundial ou então é só você entrar no Instagram da ONG ProCães ou no site ONG ProCães. Agradecemos. Vibe Mundial FM.
Olá pessoal, estamos aqui novamente, retornando aqui com o nosso programa extra de hoje, dia 24/8, aqui pela nossa Rádio Mundial. Um espaço aqui que foi gentilmente cedido pela rádio, para que a gente pudesse estar passando as nossas perspectivas do que a gente entende que é magia, do que é a magia real. Agora, no primeiro bloco, a gente reforçou aqui com toda a nossa audiência alguns pontos que nós achamos que sejam cruciais dentro do negócio, dentro das empresas e dentro desse nosso trabalho que a gente acredita que seja bastante inédito, de trabalhar com magia positiva para o ambiente empresarial, para os negócios, para os projetos, para os empreendimentos, como eu gosto de chamar. Muitas vezes a gente trabalha até com empreendimentos que não têm necessariamente fins lucrativos, mas que se ressentem exatamente das mesmas coisas, das mesmas debilidades energéticas que acontecem com as empresas estabelecidas. Agora, nesse segundo bloco, eu gostaria de passar para vocês aqui um pouquinho do histórico que a gente tem com isso. Nós já estamos dentro dessa linha de trabalho aí já há muitos anos, auxiliando vários empresários, vários empreendedores com seus desafios aí de negócio. E a gente vai colecionando experiências, né, nesse tempo todo e vivendo coisas sensacionais. Honestamente, a experiência que a gente adquire com isso, eu acho que é impagável, né? O que a gente aprende dentro das próprias empresas. E eu sou um apaixonado pelo ser humano, sou um apaixonado pela liberdade que o ser humano pode ter. E por conta disso, essas situações, essas vivências trazem para a gente exemplos infinitos do potencial humano, da capacidade humana e também de que maneira que também isso pode ser freado, isso pode ser cerceado por questão de influências energéticas negativas. Eu coloco dessa maneira porque a fauna dessas influências negativas ela é tamanha que eu vou passar aqui a tarde inteira falando de uma série de consciências, né, que existem. Às vezes não são necessariamente consciências, não tem a consciência do dolo que estão fazendo, mas enfim, as influências são realmente bastante grandes. Nem sempre gerada apenas pelos indivíduos, infelizmente ainda ativadas por alguns procedimentos negativos aí que ainda populam de uma forma muito normal, né, dentro do ambiente empresarial, principalmente os ambientes muito competitivos, de muita concorrência. E houve um caso, inclusive, abrindo aqui com essa questão de concorrência, que eu acho bem interessante ser colocado, uma determinada empresa que nos procurou, o acionista, o dono ali da empresa, ele nos procurou porque ele precisava participar de uma determinada concorrência, uma concorrência inclusive no campo da engenharia, e era preciso desenvolver um novo produto, ou melhor, um novo serviço para prestar aquela concorrência, e estava nas vias de entrarem na licitação, de apresentarem lá os custos, a proposta deles. Essa concorrência é de quase um ano, né, de preparação em nível estatal, e simplesmente dentro da empresa a coisa patinava há meses e não conseguia sair aquele desenvolvimento daquele produto por vários motivos. Envolvia desde questões de empenho da própria equipe com relação àquilo, questões de importação que ficavam travadas no porto e não chegavam ali alguns equipamentos que eles precisavam, alvarás que não estavam saindo por algum problema administrativo qualquer, ou seja, aquela empresa estava vivendo um pequeno inferno astral ali com a coisa que ela poderia estar fazendo tranquilamente, mas que ela não entendia exatamente a sucessão de infelicidades que estava acontecendo, ainda que ela estivesse fazendo o máximo possível, se percebia ali que os funcionários estavam envolvidos, né, o corpo de engenheiros que estava ali envolvido estava procurando fazer o seu melhor, mas aquilo empacava e não saía. Chegando ali às vezes de fato da licitação e nada acontecendo. Evidentemente alguém tem que tomar alguma providência. Teve uma pessoa lá que teve o discernimento de aceitar, né, a nossa ajuda com relação a isso, e nos procurou para que nós fizéssemos o que nós fazemos com magia. Uma ativação magística específica, concentrada, para que envolvesse não apenas as pessoas daquele projeto, os campos envolvidos, desde o campo elemental básico, passando pelo campo mental, campo astral, campo espiritual, chegando no campo material, para que fossem anuladas todas essas fontes, seja elas quais forem, e que houvesse a aceleração daquele processo, daquele projeto ao qual a gente estava ali envolvido. Assim foi feito, essas ativações foram desenvolvidas
E com 15 dias a coisa começou a melhorar, 20 dias, 25 dias, as coisas foram começando a se desatar. É muito curioso isso, né? Um alvará que já estava ali há muito tempo, já tinham até desistido, achavam que iam perder o prazo de apresentação dele. Do nada foi aprovado num órgão governamental, foi liberado aquilo. Algumas exportações que estavam presas, que deveriam estar chegando alguns equipamentos, foram ali de uma maneira muito rara, até dissolvida e colocada. As pessoas do próprio projeto começaram a perceber algumas alternativas dos processos que otimizava ainda mais a questão de custo daquele contrato, isso era muito relevante, né, o custo do contrato. Enfim, essa empresa aí conseguiu cumprir no tempo, no prazo do que ela estava procurando, do que ela estava se propondo, entrar de forma competitiva com o que ela tinha para fazer. Olha que curioso. Às vezes as pessoas associam que isso é ganhar essa concorrência. Não é bem assim. O que você precisa fazer é retirar toda a negatividade que tenha dentro do negócio para que sobre a competência para fazer. A gente não vai macular ou vai alterar o rumo de um contrato ou outro, até porque isso já começa a entrar no campo da magia negativa. Magia negativa é essa que a gente não trabalha, que a gente não vemos necessidade, e isso está sendo ativado por conta dos vínculos que são gerados para os indivíduos. Você ganha uma concorrência aqui, mas você acaba se consorciando com forças muito complicadas de serem gerenciadas na linha do tempo, e na nossa leitura é que isso fica desinteressante para as pessoas. Então, nesse caso específico, o que a gente procurou ativar foram justamente aonde? As causas dessas coisas todas, de onde que isso está vindo. Tem como anular, tem como na raiz parar com que isso continue sangrando, esse esgoto seja projetado ali para o negócio, para aquele projeto, para aquele empreendimento? Sim, tem. E foi exatamente o que isso foi feito. E o que aconteceu? Vá lá, cessam-se as causas, cessam-se as consequências. E aí a empresa conseguiu ali desenvolver o trabalho dela da maneira mais interessante possível, dentro do que ela estava procurando fazer, se estabelecer, enfim, organizar lá a sua vida para cumprir o propósito lá do que ela estava buscando, que era cumprir aquela meta com aquele contrato. Esse é um caso muito curioso que eu sempre coloco, porque não é necessariamente, às vezes, uma questão comercial que está envolvida, mas são travas que acontecem dentro do negócio que ninguém consegue explicar o que está acontecendo. E não que nós vamos dar explicação, viu? Você que está me ouvindo aqui, nós não somos sensitivos nesse nível e, em certa medida, achamos que é desnecessário, inclusive, a gente saber as fontes disso, passar para as pessoas ali o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Porque na nossa experiência, o que nós já vivemos nesse campo, com a minha sensibilidade de outros magos, o que nós vemos, no fundo, o que nós conseguimos enxergar é alguns milímetros além das outras pessoas. Não passa disso. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, a gente vai dentro de uma determinada organização, aí um ou outro irmão sensitivo nosso, algum mago, percebe ali que tem uma consciência negativa atuando, um espírito desequilibrado, um espírito perdido, esse tipo de coisa. Aí, como ele vai ver isso, o que ele vai achar? Ele vai dizer assim, tá aí, é isso que está acontecendo. Não, criatura, isso daí é só o que você conseguiu enxergar. E aí isso acaba perdendo foco, compreende? Porque vai haver uma atuação direta ali naquela situação, e aquilo é uma consequência, ele não está ali por acaso, né? Vamos cessar as causas disso, que cessam-se as consequências. De fato, é assim que a gente procura trabalhar. Nós não passamos muito relatório sobre o transcendental para as empresas, não, o que aconteceu, até porque a gente tem percebido que isso acaba mistificando muito as pessoas, acaba dando mais medo nelas, e essa característica fenomênica de onde veio, para onde vai, qual é o espírito A, o espírito B, isso no fundo não importa para as pessoas. Elas podem fazer aí outros acompanhamentos, existem trabalhos maravilhosos, dinâmicas sensacionais no campo espiritual que podem ajudar nesse sentido. Nosso trabalho é mais pragmático. Nosso trabalho é focado efetivamente em fazer o equilíbrio energético, espiritual, astral, etc. disso, que são os campos que ninguém percebe, para que sobre as competências das pessoas, e muitas vezes competências de pessoas que se envolvem em dinâmicas, né, emocionais, espirituais. Isso também está aumentando muito dentro das empresas.
dinâmicas que procuram desenvolver nas pessoas um espírito de positividade para que elas entrem ali naquele espírito de equipe, né, e desenvolvam ali o trabalho delas da melhor maneira possível. Mas, na prática, o que a gente tem visto é que essas ações elas acabam não tendo muita eficiência. Por quê? Porque elas estão trabalhando num campo energético muito sujo, dos quais elas não conseguem trabalhar. É bem normal, inclusive, que quando nós ativamos determinados espaços mágicos para determinadas organizações, para determinadas empresas, num primeiro momento existe uma sensação muito rápida de melhora, é muito normal que isso aconteça, e ato contínuo existe uma piora. Isso é bem normal de acontecer. Ou seja, as coisas estavam indo niveladas por baixo, né? Já estava aquela coisa ruim lá, a gente entra com alguma ativação que vai cessando essas consequências, e há um certo desespero, por falta de palavra melhor, eu não tenho uma palavra melhor, vou usar essa mesma, há um certo desespero por algumas consciências de tentarem ali, né, modificar o mais rápido possível, que pode ser feito, mas aí na linha do tempo também vai diminuindo, um outro vai sendo resgatado, um vai sendo limpo, vai sendo trabalhado, e muitas vezes, olha que curioso, hein? Ativando hierarquias espirituais das pessoas envolvidas naquilo que por algum motivo não estavam conseguindo trabalhar. Sim, todos nós temos as nossas hierarquias espirituais, você pode ter consciência disso ou não, ou alguns sabem, geralmente os médios ali têm uma relação mais próxima aí com a sua espiritualidade, sabe mais ou menos o que tem, mas todos nós temos. E muitas vezes essas hierarquias, elas não conseguem dar o nível de auxílio que elas gostariam de estar dando para fazer esse trabalho higiênico, vamos colocar dessa maneira, né, dentro dos ambientes aí, porque nem eles mesmos conseguem entrar nessas realidades. Então, tanto daqui, do campo material, como do campo espiritual, como de outras realidades, existem alguns indivíduos que nós chamamos genericamente de magos, e esses magos, porque em algum momento da vida deles acabaram se iniciando em determinados mistérios, conseguem ter certas chaves que podem adentrar essas realidades e fazer com que fluxos passem, deixem de fluir, consciências negativas sejam recolhidas, encaminhadas, fontes positivas também voltem a atuar na vida das pessoas. É muito normal quando nós ativamos magia que algumas dessas hierarquias espirituais das pessoas que estavam presas voltem, ou seja, às vezes para não entrar em campos muito fantasiosos com as pessoas e não criar ali algum certo misticismo, nós evitamos profundamente de fazer esse tipo de abordagem e preferimos ali utilizar o que a gente chama de um pragmatismo do trabalho. A gente nem entra em muitos detalhes, se aconteceu, se deixou de acontecer, a gente não gosta muito de ficar fazendo uma avaliação muito desse trabalho, até porque, em última instância, nós não temos tanto controle sobre isso, não. No fundo, o que acaba favorecendo que isso se ative ou não é o próprio merecimento e a necessidade dos indivíduos que estão ali. Entendendo o merecimento como aquilo que o indivíduo ou os indivíduos, as pessoas daquele negócio, precisam para exercitar o script da vida delas, né? E isso é o merecimento. O merecimento são algumas coisas que foram ali pré-estabelecidas para que você tenha um ferramental para você exercitar a experiência da sua vida, a experiência do seu existir, a experiência da encarnação, como alguns colegas espíritas gostam de se referir a essa nossa jornada aqui na carne. Mas a necessidade, ela já é coletiva. Do ponto de vista de magia, do que nós entendemos, essa necessidade não é do indivíduo. Até porque, se perguntar o que você tem necessidade, todo mundo vai, né? Superlativar isso daqui, vai dizer que precisa de muito. Às vezes as coisas não são assim, não. A necessidade geralmente é coletiva para o ambiente do trabalho, de todos os outros envolvidos. Então, nós não sabemos quais são, no fundo, a necessidade que está norteada para aquilo, nós não sabemos qual que é o merecimento que as pessoas têm ou não, e, honestamente, eu sempre digo isso para as pessoas, isso é irrelevante. O que legitima o trabalho de magia é simplesmente a visão do indivíduo, ou dos indivíduos, quando é o caso de uma corporação, ou dos acionistas, né? É bem normal que os acionistas, os donos do negócio, nos procurem, ou alguém no nível gerencial mais alto, ou alguém de diretoria, para que a gente possa colaborar no nosso trabalho. Quer fazer, tem intenção de fazer, está buscando fazer, está legitimado. Não precisa de nada mais do que isso. Não precisa de nenhuma autorização cósmica para que você possa exercer aqui o direito, que eu chamo de um direito divino, de ter uma existência interessante, de ter uma vida interessante, de ter
que não é necessário conviver com tanto de sabor. Ainda que muitas pessoas passaram a acreditar nisso, que a gente fica bastante infelicitado quando a gente vê esse tipo de perspectiva, né? Algumas pessoas acreditando piamente que tem que passar dificuldade, tem que passar alguma coisa, né? Porque é karma, porque é aquela coisa toda. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, olha, muita karma nessa hora aí, porque as coisas não são assim não. Não há necessidade alguma, pelo menos do nosso ponto de vista, que as pessoas aí naveguem na sua vida em tanto de sabor. Principalmente as organizações que têm um começo e meio fim muito claro. Ali é um propósito muito orientado, às vezes, à geração de riqueza, geração de renda. Então, não existe alternativa para o negócio se ele não performa. Não existe isso. A pessoa, quando ela não consegue ter uma vida interessante, né, ela tem uma vida triste, uma vida desmotivada, ela consegue continuar a vida dela ali, procurando ali encontrar as possibilidades. Uma empresa não, um negócio não. Se ele não tiver um nível de retorno compatível com o que os seus fundadores ou com os seus acionistas, os donos do negócio projetaram, aquilo vai fechar, simples assim. Não há plano B para uma empresa a não ser o sucesso. Ela precisa efetivamente conseguir, no mínimo, se estabilizar, pagar suas contas e ter uma margem operacional. A contabilidade é muito, muito simples. E o que a gente tem visto são muitas e muitas e muitas empresas tentando chegar no final do mês para pagar acordos comerciais que já foram feitos, de dívidas trabalhistas de todo tipo, e ali rodando, né, patinando, aflições simplesmente porque ele passou a não acreditar que essas coisas existem. É muito curioso isso, porque as pessoas falam assim, eu não acredito que isso existe. Tá, então você acredita no quê? Que o fato de você acreditar que não existe, essas coisas vão se dissolver, é isso? Vai deixar de existir. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Tem gente que não acredita em Deus. Tá, ok, é um direito que ele tem, né, de não acreditar. Mas Deus vai deixar de existir porque ele não acredita? Claro que não. Então, supondo, né, que Deus exista, ele vai deixar de existir? Claro que não. Então, as coisas existem independente do posicionamento de fé ou de crença dos indivíduos. É claro que dependendo da fé dessa pessoa, dependendo da crença que ele tenha com aquela situação, que ele está vivendo, isso vai se avolumar. Claro, porque ele vai estar colocando energia de fazer com que aquilo aconteça. Mas as coisas não se dizimam assim, elas não se diluem dessa maneira. Muito pelo contrário. A maioria das hierarquias espirituais negativas que a gente tem visto trabalhar, elas preferem exatamente não serem identificadas. Por quê? Claro, se elas não são identificadas, a coisa não existe, ela não vai ser atacada, ela não vai ser diluída. Portanto, meu irmão, minha irmã, você aí que está ouvindo essas palavras e que por acaso tem alguma dificuldade nesse campo, percebe que está acontecendo alguma coisa para além das competências dos indivíduos, que extrapolam, né, o campo da materialidade, olha, procure aí algum apoio espiritual, algum apoio astral. Tem bastante gente que faz limpeza energética, né, essa coisa toda, ou mesmo no campo religioso, muitas pessoas que pela sua própria fé, através dos sacerdotes, da sua própria religiosidade, ativam ali alguma coisa, mas faça alguma coisa. Não deixe disso acontecer, porque não é razoável. Sabe o que é isso? É falta de higiene. Eu sempre digo isso para as pessoas, não tratar desse campo é como se você, por acaso, tomasse decisão que você não vai tomar banho. O que vai acontecer na linha do tempo? O seu corpo vai começar a ficar imundo. Então, quando não existe uma asepsia astral, uma asepsia energética dentro do negócio, fatalmente na linha do tempo isso vai acontecer. Há tanto que, inclusive, existe um trabalho de manutenção que nós desenvolvemos dentro do campo das empresas para que essa asepsia seja feita na linha do tempo, e nós utilizamos pedras, inclusive, para isso, para tentar puxar ali determinadas cargas energéticas que os indivíduos geram a todo momento. A todo momento. Você limpou, sujou. Não há nada como uma magia final ali que seja feita, que as pessoas não tenham mais problemas de sentido. Muito pelo contrário. As pessoas têm uma necessidade, assim como você, de forma periódica, tem que limpar seu corpo, existe essa precaução que é necessária de você estar limpando os seus outros corpos. E, inclusive, teve um propósito novo, tem um empreendimento, entenda que isso aqui é um projeto novo e que o fato de ter ali energias das pessoas envolvidas naquilo, seguramente vai trazer energias dissonantes para isso. Se não for feita alguma dinâmica, se não for feita algum trabalho, eu não gosto muito dessa palavra trabalho, porque eu acho que você faz um trabalho e tal,
Não gosto muito disso. São ativações, são práticas magísticas que nós desenvolvemos no sentido de pacificar essas energias, limpá-las, purificá-las, para sobrar para os indivíduos exatamente a competência que eles têm, que já é imensa. Eu sempre comento aquela história lá do leão que está correndo atrás das duas pessoas lá, e um deles para amarrar o tênis, né? O outro fala, poxa, mas por que você vai amarrar o tênis? Porque eu vou correr mais rápido que você, depois de ter amarrado o tênis. Então é muito importante que a gente tenha essa precaução com relação aos desequilíbrios que acontecem no campo astral, seja de onde forem. Então, enquanto a ciência desenvolve isso, enquanto aqui o pessoal está estabelecendo o que é, o que não é, façamos nós a nossa obrigação de, empiricamente, tá ativando procedimentos que não são tão empíricos, não. A gente ativa aqui procedimentos que há milênios são feitos. Há milênios. Não tem nada de novidade nesse assunto, não. Existe, sim, uma ou outra ativação de uns tempos para cá, como é o caso da magia divina, que foi um procedimento que foi aberto aqui para o campo material, até por conta de tanta magia negativa que foi aberta, né? Havia uma necessidade de uma contraparte disso. Então, procurem aí a gente. Vocês aí que têm gostaram aí da nossa proposta, tem uma necessidade ao redor disso, dentro do campo da tua empresa, não deixe de entrar em contato com a gente. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp 11 99561 2722. O mais rápido possível a gente vai estar dando um retorno para você. Vamos estar passando as informações, como é que funciona o nosso trabalho, valores, tempos, e começa ali na sequência a captação das informações para o nosso trabalho, para que você conheça bem o nosso método, a nossa métrica de desenvolvimento. Quer fazer magia? Faça! Pratique, estude, se desenvolva. Existem vários campos de atuação, mas sempre fica a nossa recomendação. Magia é um rio maravilhoso, para quem sabe nadar. Então procure aprender a nadar, procure ter os fundamentos, né? Faça que nem o surfista. Você já viu ali, antes de entrar na praia, nas ondas, né? Ali o instrutor vai dando todas as instruções para ele na areia. Que na hora que entrar, é importante saber nadar. Magia tem muito disso, é preciso de base, fundamentação, conceitos muito bem estabelecidos para que você possa criar dentro de você todos os andares, os graus aí desse caminho, viu? Não deixe de fazer isso por você, pela sua empresa, pelo seu negócio. É preciso tomar a decisão apenas disso. Procure entender e compreender que muito além da nossa filosofia, né, da nossa van filosofia, existem coisas aqui nessa realidade onde a gente vive que não se faz a mínima ideia. Estamos num momento aí de transição planetária, né? Aparentemente é iminente aí algumas alterações, algumas energias, e algumas pessoas acreditam que virão salvadores da pátria para resolverem os problemas nossos. Não é isso que vai acontecer, não. O trabalho continuará sendo nosso, essas ferramentas já estão à disposição e somos nós mesmos que, de forma adulta, precisamos compreender isso e ativar isso para dentro dos nossos projetos, nossos negócios, nossos empreendimentos. Ouviu isso, meu irmão? Ouviu isso, minha irmã? Não esqueça disso não, viu? Não esqueça mesmo. Se você, por acaso, não sentiu firmeza aqui no nosso trabalho e gostaria de ver alternativas, procure aí alguém que possa lhe ajudar nesse campo de atuação. Tem tanta gente fazendo isso por aí, né? Tem tanta gente boa desenvolvendo algum trabalho dito espiritual nesse sentido, mas se você procurar uma amplitude maior dessas ativações, muito provavelmente você vai ter que encontrar um campo de ativação magística disso. Algumas pessoas não gostam de confundir a questão religiosa, né? Às vezes a magia está muito associada à religiosidade. O nosso trabalho ele é totalmente laico, ele não envolve de maneira alguma envolvimento das pessoas, nossos contratantes, ou mesmo dos consulentes, com as consciências a quais nós eventualmente evocamos, nem sempre isso acontece, mas, via de regra, nós temos percebido a efetividade muito maior quando nós chamamos para o jogo, como eu gosto de chamar, determinados poderes e mistérios, vamos colocar dessa maneira, que pelas nossas iniciações que nós tivemos em algum momento da nossa vida, nós conseguimos ativar isso dentro dessa realidade. Essa é a nossa proposta de trabalho. Nós trabalhamos especificamente e somente com magia positiva para você, para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, e da mesma maneira nós ensinamos e capacitamos pessoas dentro desse caminho da mesma maneira.
Fica aqui, portanto, os meus agradecimentos aqui para a Rádio Mundial por ter cedido mais uma vez esse momento aqui para a gente, e os meus votos de profunda mudança da sua realidade para uma realidade interessante, meu irmão, minha irmã. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Magia Real, alterando a realidade da sua vida com magia, com o mago e mentor da Escola de Magia